Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de bulimia e anorexia nervosa. Nossa convidada de hoje é a doutora Paula Carline Scacciotti. Doutora Paula, ela é graduada em nutrição pela Universidade de Alfenas, tem pós-graduação em terapêutica nutricional também pela Universidade Federal de Alfenas. Paula, é um prazer te receber aqui no programa novamente, né, Paulinha? Já teve várias vezes aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. E vamos falar um pouquinho então sobre bulimia e anorexia nervosa, que é um assunto assim que acho que deixa uma margem de dúvida muito grande, né, entre todos, né? E os casos estão aumentando bastante hoje em dia. Paulinha, qual que é a diferença então de bulimia e anorexia nervosa? São duas doenças sérias, tá? E as características de cada um é que a anorexia, a pessoa ela tende a ter uma distorção de imagem. Então, a pessoa geralmente é muito magra e vai se ver muito gorda. E ela também vai ter uma privação de alimentos. Então, ela vai ter uma restrição alimentar muito grande. São aquelas pessoas que vão comer folhas de alface, que vão comer pedaços de queijo, já vão se sentir saciadas e já acham que aquilo é muito para elas. E também tem os bulímicos, né? Que a bulimia, no caso, eles vão ter, são pessoas que têm compulsão alimentar. Então, são pessoas normais, que geralmente não apresentam perda de peso, mas que vão ter uma compulsão alimentar. Vai ter episódios de compulsão alimentar e depois disso eles vão provocar vômitos, vão consumir laxantes, diuréticos, ficar períodos em jejum ou fazer atividades físicas exageradas. Como se comesse alguma coisa e tivesse aquela dor de consciência, né? Comi e vou ganhar peso. E são pessoas que comem exageradamente. Quer dizer que o bulímico, então, come muito. Come muito. E são episódios de compulsão alimentar. Não é assim, digamos assim, na rotina, no dia, mas são episódios de grande alimentação, pode digamos ser assim. De madrugada, pode ser entrando numa padaria, pode ser em qualquer lugar. E aí depois acaba provocando um vômito, achando que vai perder peso, né, para não ganhar peso com esse excesso de alimento. Para compensar aquele consumo exagerado. Ô Paula, o que leva uma pessoa a ser bulímica ou anoréxica? É muito complicado a gente determinar algo que determina isso. Mas a gente pode avaliar 3 fatores, que são os fatores predisponentes, né, que é o hereditário. Se existe uma tia que tem, uma prima que tem, a mãe que teve, isso a pessoa tem uma probabilidade maior de vir a ter. Existem fatores desencadeantes, que é algum trauma que a pessoa sofreu e que aquilo pode determinar o começo, né, o início da doença. E no caso, fatores psicológicos, que são pessoas que são muito ligadas à dieta, que se espelham muito a outras pessoas. Pode ser também um gordinho que teve na escola, uma pessoa que ficava zoando bastante, e aquele gordinho pode vir a ter... Ganha apelido, né? Gozação dos colegas, né, Paula? Pode vir a desencadear uma bulimia ou anorexia. Paula, as modelos, por exemplo, todas as modelos, de uma forma geral, são todas bem magras, né? E tem aquelas que são exageradamente magras. O que ela tem? Anorexia ou bulimia? A exageradamente magra geralmente é anorexia. Aliás, a anorexia, a gente pode dizer que é uma doença de modelos, porque eles tendem a ter um corpo muito magro, né? Porque a beleza hoje em dia é uma pessoa muito magra, né? São modelos em que tem os ossos aparentes, então a gente pode dizer que a anorexia é uma doença de modelos. Quais os órgãos que mais sofrem, né, com essa privação de alimentos? Primeiramente, a gente pode dizer que é a pele, os cabelos, as unhas que ficam quebradiças, a pele fica ressecada. Depois, pela privação de alimentos, pode ter uma desmineração óssea, que pode provocar osteoporose. Também, pela desidratação que muitas dessas pessoas têm, vai ter uma queda de potássio. O potássio ele é fundamental para o coração, então pode ter uma disritmia cardíaca, um infarto. Então são características bem sérias. Então a pessoa, antes de pensar em perder peso, alguma coisa, tem que pensar realmente no geral, né, Paula, que realmente é complicado. Não é só vou emagrecer ou vou deixar de comer para perder peso. Olha o que envolve, né, como complicação cardíaca, óssea, né?
Pacientes bulímicos que provocam vômito, o ácido do estômago, quando volta pelo esôfago, pode provocar irritação do esôfago, pode provocar faringites, com o tempo pode vir a provocar câncer de esôfago. Então, são características e sintomas muito sérios. Olha a complicação, né, de uma coisa que às vezes não há necessidade, né, Paula, de provocar vômito, achar que está com sobrepeso, né? Nada disso. Então a pessoa tem que se policiar, ou mesmo quem convive, né, com essas pessoas, orientar, chamar atenção, ou mesmo levar para um tratamento. E é muito sério, porque pode levar à morte, né? 15 a 20% de pacientes com anorexia levam à morte. Acaba tendo uma parada cardíaca, né? É bem complicado e bem sério. Então a pessoa, né, eu acho assim, chamar a atenção não só das pessoas, porque às vezes quem está doente não percebe que está doente, mas quem está do lado, né, a família acaba vendo. Eu acho que é importante chamar a atenção da família, né, para que leve a pessoa para um tratamento. Sim, porque uma das características da anorexia, por exemplo, é que ela não se vê doente. Então quem vai ter que procurar um médico por essa pessoa são os familiares, os amigos, as pessoas que convivem, porque ela mesmo raramente, dificilmente vai procurar um médico devido à anorexia. Ô Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença da nutricionista doutora Paula Carlini. Paula, qual a faixa etária que mais aumenta essas doenças, ou seja, a bulimia e a anorexia nervosa? Bom, a gente consegue ver hoje em dia um grande número de meninas com anorexia muito novas. A gente diagnostica crianças de 9, 10 anos com anorexia. E é uma doença que geralmente a gente vê na adolescência. É uma doença que geralmente desenvolve na adolescência. Mas a gente já consegue diagnosticar meninas com 9, 10 anos. Já a bulimia ela é uma doença que atinge a faixa de 20 a 30 anos, que é a média. Mas isso não impede que adolescentes também desenvolvam bulimia. Também, né? É mais adultos. Como você está falando aí, as meninas, essas doenças acometem só o sexo feminino ou masculino também é acometido? A maioria dos casos são em mulheres, mas a gente também já vê um crescente número em homens, que pelo esse culto ao corpo, né, a gente pode, eles já começam a desenvolver principalmente bulimia, que já é a indução de vômito. Isso também é uma doença muito comum em atletas, que tem uma compulsão alimentar e para compensar, porque são atletas e precisam ter um peso adequado, eles provocam vômito também. E qual dessas duas doenças, né, a anorexia e a bulimia, que é mais fácil de ser tratada? A gente pode dizer que a bulimia ela é mais tranquila, não que ela seja bem mais fácil do que a anorexia. A bulimia, no caso da bulimia, a pessoa ela tem uma compulsão, então a gente tem que tentar controlar essa compulsão e tentar fazer com que essa pessoa tenha uma satisfação com o corpo. Já no caso da anorexia, como ela tem uma distorção de imagem, ela se vê gorda, então ela se olha no espelho e se vê gorda. E isso é muito mais difícil de tratar, porque você tem que ter, lógico, um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, porque a gente tem que tirar essa imagem dela de que ela está gorda e que, na verdade, ela está muito magra. Paula, na anorexia nervosa, as pessoas comem menos por quê? Porque perdem o apetite. Por que acontece isso? Geralmente, a princípio, elas comem mesmo porque elas se privam. Elas começam a fazer aquelas dietas muito restritivas, vão comendo sempre menos e com o tempo o organismo acostuma com aquela quantidade mínima. A princípio elas podem até sentir fome, sentir necessidade de comer, mas depois o organismo acostuma. Me fala uma coisa, então você está falando que o organismo acostuma, né, com a pouca quantidade de alimento, mas e na anorexia mesmo, quando que a pessoa acaba sendo desnutrida ou sentir fraqueza? Quanto tempo leva isso, Paula? Bem rápido. Porque com uma semana mesmo, se você se privar bastante de alimentos, como você não vai ter energia para o teu organismo, que o carboidrato fornece, a pessoa já vai começar a ficar fraca. E com 1 mês, 2 meses, já entra num quadro de desnutrição, desidratação. Então, geralmente é bem rápido os primeiros sintomas. Deixa eu perguntar, falando agora, voltando para a bulimia, o vômito, ele é sempre provocado ou tem algum reflexo devido à doença que a pessoa acaba vomitando espontâneo? No começo, também como anorexia, no começo a pessoa vai induzir o vômito.
Geralmente isso é bem característico, a pessoa com o dedo, com a escova de dente, vai induzir este vômito. Mas depois o organismo também, os atos reflexos do esôfago... Não precisa nem provocar, né? Já não. Vem espontâneo. Comeu, o organismo já acostuma. Como ele já percebeu que a pessoa, quando a gente ingere, a pessoa já está colocando para fora, o próprio organismo já vai consumir o alimento, já vai colocá-lo para fora. Deixa eu te perguntar, a bulimia pode levar a um quadro de anorexia ou vice-versa? Pode. Pacientes bulímicos, eles podem sim desenvolver anorexia quando ele começa a ver que está sofrendo um distúrbio de imagem. Já começa a se achar mais gordo do que e aí pode desenvolver anorexia sim, uma restrição alimentar. E vice-versa, o paciente anoréxico, ele pode sim comer, mesmo uma quantidade mínima, pode provocar o vômito ou o uso de laxantes e diuréticos. Paula, apesar dos transtornos, né, alimentares, pode acontecer algum transtorno psiquiátrico nessas doenças? Pode, e geralmente vem acompanhada com problemas psicológicos. Uma depressão. Depressão é muito comum em pacientes com anorexia e bulimia. Cleptomania, né? Cleptomania também? Cleptomania, transtornos compulsivos, o toque, pode também desenvolver síndrome do pânico. Tudo vem acompanhado e tem que ser tratado. É bem complexo, envolve uma... Então, esse transtorno psiquiátrico realmente então, existe e tem que ser tratado, né, Tem Paula? que ser tratado. Tem que ter um acompanhamento multiprofissional. As pessoas com anorexia, em que consiste essa alimentação? O que eles comem, Paula? Eles comem mínimo. Uma pessoa normal, um adulto saudável, ele geralmente varia de 2.000 a 2.500 calorias a quantidade diária. Um paciente com anorexia, ele come 200 calorias no dia. Quer dizer, 10 vezes menos do que seria o ideal para o dia. E um bulímico, ele, nos episódios de compulsão, ele pode comer de 5.000 a 20.000 calorias de uma vez, que são 10 vezes mais do que precisa. Então é um oposto. É bem o oposto, né? É o oposto. E qual o tipo de tratamento, então, para essas duas doenças? O que você comenta sobre isso? Então, no caso do anoréxico, o principal objetivo é fazer com que a pessoa volte a comer, né? E comer saudavelmente. E depois a gente tem, lógico, o acompanhamento psicológico, com acompanhamento de psiquiatra, que é muito importante. E no caso da nutrição, é aumentando gradativamente a quantidade. A princípio, com certeza, vai ter que ter um suplemento nutricional, porque a pessoa não vai aceitar comer tudo que é imposto e nem pode, porque senão você pode ter uma síndrome de realimentação e ter também uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga renal, porque o organismo se adapta ao não comer. E na bulimia, o paciente, a gente tem que controlar essas compulsões alimentares, também com acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, e fazer com que essa pessoa não tenha esses episódios de compulsão por mais tempo. Também por provocar vômito, pode também prejudicar a dentição do paciente, provocar cáries, inflamações na gengiva, então tem que tratar esses sintomas também. Paula, como que é o tratamento para essas duas doenças? Bom, na anorexia, o primeiro passo é tentar convencer a pessoa a voltar a comer. Principalmente a convencer a pessoa de que ela está doente, né? Porque ela se olha no espelho e ela não se vê doente. Ela se vê uma pessoa gorda, sendo que ela está muito magra. Também você tentar reintroduzir os alimentos, né, as refeições, aos poucos. Lógico que a princípio a pessoa não vai comer tudo de uma vez, então a gente tem que ter uma suplementação alimentar também. E tentar controlar, tratar os sintomas que foram desencadeados, como a desidratação, a perda de minerais. No caso da bulimia, a gente tem que tentar controlar esses episódios de compulsão alimentar. Também controlar a quantidade de alimentos que essas pessoas comem. Às vezes na compulsão comem muito, mas depois há uma restrição. Então tentar fazer com que essas pessoas consumam 6 refeições diárias na quantidade estabelecida pelo nutricionista. Isso já está de bom tamanho. Paula, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a nutricionista Paula Carlini. Doutora, por que às vezes o paciente demora tanto tempo para procurar um tratamento? Porque geralmente eles não se veem doente. Principalmente o anoréxico, ele não vai se ver doente, ele vai se sentir uma pessoa saudável. Então, o tratamento, ele vai procurar tratamento geralmente por um outro objetivo, ou pela depressão, ou por algum sintoma de fraqueza, não porque a pessoa está se vendo anoréxica. E no caso do bulímico, geralmente também por depressão, mas nunca é pela doença. Nunca pela doença, né? É raramente quando a pessoa se vê doente. Ou seja, desnutrição, ou procurar um psiquiatra, enfim, pela depressão, né? Aí o próprio profissional vai vendo que a pessoa está desencadeando essas doenças e vai encaminhando para os outros profissionais. E aí eu acho também que é importante o papel da família, né? Que acaba ajudando, né? Ou dos amigos, né? Levar essa pessoa, induzir essa pessoa a procurar um profissional, um especialista, para ser tratado. Sim, porque geralmente essas pessoas elas também têm fuga da família, fuga dos amigos. Então se a gente vai percebendo que tem uma pessoa que convivia com a gente, não está convivendo mais, pessoas que geralmente saem para comer junto e a pessoa não está comendo, ou então se come, sai correndo para o banheiro rápido, porque pode ser ou está provocando tem vômito. Tem alguma coisa que não está Exatamente. bem, né? Tem uma coisa Tem que errada, observar né? bastante. Ô Paula, antes que essas doenças se instalem, né, nos pacientes, é possível identificá-las? É interessante a gente observar as pessoas, né? As pessoas que estão à nossa volta. Se a gente vê que tem gente que está muito preocupada com a forma física, que se compara muito com as outras pessoas, que fazem atividades físicas exageradas, ou então que comem e correm para o banheiro e fica muito tempo lá, a gente pode ver que são características de pessoas que estão desenvolvendo a doença. Principalmente pessoas que têm muito ligadas à dieta, muito preocupadas com o peso, que se pesam bastante. Isso pode dar uma dica para a gente. Isso a família também ajuda, né, a ver nesse ponto que muitas vezes a família acaba não querendo enxergar a doença, né? Mas se levar um especialista, um profissional, né, capacitado para isso, é lógico que no começo tudo é muito mais fácil. E bem importante diagnosticado no começo, porque a gente evita vários transtornos depois, na fase final da doença. Exatamente, como você falou, desnutrição, depressão, enfim, envolve muitas patologias, né? Então acho que não é um tratamento assim tão simples, né, Paula? Não é simples e é muito difícil ser tratado, principalmente a anorexia. Para você convencer um paciente que ele está doente e que aquela quantidade de comida que ele está comendo é muito pouco ao que ele necessita, e você oferecer uma quantidade muito grande, ele vai achar aquilo um absurdo. Ele vai achar que vai engordar muito, né, Paula? Vai achar que vai engordar bastante. Sempre acha que vai engordar, sempre né? acha. Porque eles sempre vão achar que estão bem. Ô Paula, vamos ver o que os nossos telespectadores vão perguntar para você? Chamar nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta, já. Doutora Paula, eu gostaria de saber se um quadro de depressão pode levar à bulimia ou à anorexia. Como eu já disse, pode sim. O quadro de depressão, ele vem acompanhado com alguma dessas doenças, ou essas doenças vêm acompanhadas com um quadro de depressão. Ou começa por uma ou por outra, ou né? Ou por uma ou por outra. Próxima pergunta, já. Como é que a gente descobre que uma pessoa está sofrendo de bulimia? É o que eu disse também, observar se as pessoas estão tomando muitos laxantes, muitos diuréticos, se elas ficam muito tempo em jejum, ou que fazem atividades exageradas, ou principalmente que tem provocado vômito várias vezes. Ou seja, quem cerca essas pessoas tem que estar atento também. Tem que observar. Né? E chamando atenção e mesmo levando para um profissional, né, Paula? Sim. Próxima pergunta. Quais as outras doenças podem aparecer junto com a bulimia? A desnutrição, vários. A desnutrição pode vir a acontecer, a desidratação e também, como eu disse, aquelas doenças psicológicas, que cleptomania, transtorno compulsivo obsessivo, a pessoa pode síndrome do pânico, tudo isso pode vir acompanhado. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se os homens também podem ter esse distúrbio. Podem vir a ter, e cada vez mais homens estão tendo distúrbios de transtornos alimentares. Paula, você acha, antes da próxima pergunta, você acha que
a televisão ou o cinema influencia, por exemplo, mostrando modelo, tanto masculino quanto feminino, acaba influenciando essas pessoas a terem essas doenças? Sim, porque hoje em dia a gente só vê o culto à beleza, ao corpo, e tudo isso são modelos muito saradas, atrizes com corpos muito sarados, e isso faz com que a pessoa queira ter igual, e a gente sabe que cada pessoa é um biotipo diferente, ninguém é igual a ninguém, e isso mas também induz as pessoas a quererem ser iguais. E ninguém sabe quanto tempo, né, aquela pessoa já está com aquele corpo, né? Ou quanto tempo já vem trabalhando com exercício e dieta, né? Bem provavelmente tem uma alimentação controlada, uma atividade física frequente, moderada, com profissionais por trás disso. Próxima pergunta. Paula, qual a diferença entre a bulimia e a anorexia? Como eu já disse, a bulimia a gente pode dizer que é um alimentar-se compulsivamente. E a anorexia é o não alimentar-se. Então a bulimia, a pessoa alimenta, tem uma compulsão alimentar e provoca vômitos depois para tentar purgar-se daquilo que comeu. Já a anorexia, a pessoa se priva de alimentação, do ato de alimentar-se. Ou seja, as duas doenças, nenhuma delas são boas, né, Val? Nenhuma. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber em qual idade a anorexia é mais comum. A anorexia, como eu já tinha dito também, ela é bem mais comum na adolescência. E a gente tem visto bastante agora casos em crianças, 9, 10 anos. Ou seja, a pessoa na cidade é onde está descobrindo a vida, namorado, namorada, né? Então a pessoa quer ficar bonita e acaba estragando com a saúde. E 9, 10 anos é a fase de crescimento também, desenvolvimento da criança. Vamos lá, próxima pergunta. Eu gostaria de saber quais são os profissionais que tratam do problema da anorexia. Bom, hoje eu fico por aqui, a semana que vem tem mais e até lá. Fica com Deus, Érica, até a próxima semana. Um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, a família é importante, terapeutas, porque terapia em grupo, terapia individual, terapia familiar, tudo isso é importante para o tratamento da anorexia e da bulimia. Paula, antes de terminarmos o programa, eu gostaria que você deixasse, então, que eu acho que é um assunto tão importante, né? Deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores a respeito, né, da bulimia e da anorexia nervosa. Eu acho que a gente tem que observar bastante as pessoas que estão à nossa volta, né? Se a gente vê que tem algo de errado, prestar atenção com o que as pessoas têm, principalmente adolescente, jovem, se está tendo um comportamento estranho, porque são doenças muito sérias e que levam à morte. E é uma quantidade muito grande de gente que está se espelhando em pessoas que também... Muita gente ficando doente, né? Ficando doente. Doutora, foi um prazer te receber aqui no programa e tenho certeza que você vai voltar outras vezes para continuarmos, né? Não só esse assunto, mas outros assuntos de interesse, né, dos nossos telespectadores. Paula, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.